Hoje faremos análise jurídica da ADC 4344, que definiu a proibição da prisão logo após condenação em segunda instância. Oi, gente! Hoje nós viemos falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. É o tema que nós estamos estudando na matéria de Direito Processual Constitucional. E nós viemos abordar alguns temas e algumas características dessas ações. As ações de controle de constitucionalidade possuem objeto e parâmetro. Nesse caso, o objeto é a Constituição e o parâmetro de controle de constitucionalidade seria a norma constitucional ofendida. Nessas duas ações que nós estamos trabalhando hoje, o controle de constitucionalidade e o objeto seria o artigo 5º da Constituição Federal, esse que foi ofendido pela norma penal. Outra ação que tinha a mesma causa de pedir e pedido era a ADC 54. Ela também tinha como objeto o artigo 5º da Constituição Federal e era a norma constitucional ofendida. A ADC 43 foi impetrada pelo antigo Partido Nacional Ecológico, sendo agora chamado de Patriota. Tal partido é legitimado ativo de propor tal ação, de acordo com o artigo 103, inciso 8 da Constituição, tendo sido representado durante todo o julgamento pelos seus advogados particulares. Já a ADC 44 foi impetrada pelo Conselho Federal da OAB. Esta é legitimada ativa de propor tal ação, de acordo com o artigo 103, inciso 7, também tendo sido representada por advogados particulares durante todo o julgamento. Ambas as ações tiveram como relator o ministro Marcos Aurélio, que foi indicado ao seu cargo no ano de 1990. A Advocacia Geral da União também se manifesta no processo, ressaltando que o objeto da ação versa sobre o que está no artigo 5º da Constituição de 88, inciso 57. Nele diz que, após a sentença condenatória em segunda instância, o réu será considerado culpado, sendo vedado, assim, pelo legislador ordinário, exceder os limites semânticos impostos por esta. A AGU ainda se manifesta dizendo que conferir a interpretação hipergarantista à presunção de inocência se equivale a embotar os direitos fundamentais das vítimas e o valor do sistema de justiça para a coesão social. Segundo o PGR Augusto Aras, em sua sustentação oral realizada no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, sobre a ADC 43/44, ações diretas de constitucionalidade, feitas pelo controle constitucional Supremo, os seus argumentos foram os seguintes, de que são jurídicos, filosóficos, políticos e históricos. Históricos, no sentido de que foi possível prender em segunda instância entre 2009 e 2016, jurídicos, que há um excesso de recursos no nosso ordenamento jurídico, tanto ordinários como extraordinários, que isso dificultaria a persecução penal do condenado, assim como seria difícil para o Estado juiz fazer a persecução penal, o bem tutelado, que é a vida da vítima, em certos casos mais extremos, estaria prejudicado. Também o argumento de utilizar o common law dos Estados Unidos, que tem o sistema de guilty or not guilty, culpado ou não culpado, o argumento de César e Beccaria, que a gente precisa de uma pena mais rápida para ela ser mais justa, em que em tempos complicados de polarização política como os nossos, exigem medidas desesperadas. E com o artigo 52, e com o artigo 5º, incisos 52 da Constituição, tem que se adaptar aos tempos ordienos, pois Amicus curiae ou amigo da corte é uma expressão em latim utilizada para designar uma instituição. Essa tem por finalidade oferecer subsídios às decisões dos tribunais, oferecendo assim uma melhor base para questões de grande impacto. Nós tivemos sim a participação de amicus curiae no processo analisado. Ao todo se somaram 8 instituições que serviram para fornecer subsídios ao tribunal e ajudar na decisão final do processo. Ele se manifesta no processo por meio de petição simples, e como estas não são públicas, não foi possível ter acesso à manifestação do amicus curiae no processo. Agora vamos à síntese dos votos dos ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso votou a favor e afirmou que a mudança da interpretação do STF sobre o tema em 2016 resultou na possibilidade real de punição
por crimes e possibilitou as delações. Já a ministra Rosa Weber votou contra, uma vez que para ela os conceitos de prisão no curso do processo e prisão para cumprimento de pena não devem se confundir. Já o ministro Luiz Fux votou a favor. A presunção de inocência, segundo ele, prevista no artigo 5º da Constituição, é desvinculada com a prisão. E que o objetivo do princípio é garantir até o trânsito em julgado que o réu tenha condição de provar a sua inocência. Já o ministro Ricardo Lewandowski votou contra, porque, de acordo com ele, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição não abre margem para outra interpretação. Para o careca mais famoso da política, Alexandre de Moraes, que votou a favor. Segundo ele, o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância não diz respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Já Marco Aurélio Mello votou contra, uma vez que é impossível devolver a liberdade perdida àquele que é absolvido somente depois de ter sido preso. Bom, agora nós vamos pontuar sobre o pedido de medida cautelar, pois houve sim pedido. E o tribunal, depois de tanta discussão, decidiu que o pedido se tornou procedente pela maioria dos votos. Essa ação que é para assentar a constitucionalidade do artigo 238 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal de 1988. Com isso, foram vencidos os ministros Edson Fachin, que julgava como improcedente a ação, os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente, para dar interpretação conforme a presidência do ministro Dias Toffoli. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e o ministro relator Marco Aurélio decidiram julgar procedentes a ação que assentou a constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Com essa decisão, ela foi feita em uma turma colegiada e não por uma decisão monocrática. Essa decisão se tornou um acórdão. Além disso, vale lembrar que essa decisão gerou efeitos ex tunc, isto é, ela retroage. E para finalizar, temos no artigo 168 do Regimento Interno do TST que diz que são requisitos para o acórdão a ementa, o relatório e a fundamentação vencedora. Como encerramento, é importante falar que no dia 5/10 foi comemorado 34 anos da nossa Constituição Federal.